Uningá, que o futuro é aqui. Olá, voltamos então para mais uma aula do nosso nivelamento de língua portuguesa. Então agora eu contemplei um outro conteúdo que também irá auxiliá-los bastante na escrita, certo? Pontuação. Um assunto que ninguém dá muita importância a ele, mas ele faz total diferença dentro de um texto, certo? Então, o principal problema nos textos é o uso da vírgula. A vírgula mal colocada, ela pode gerar uma confusão enorme e a gente percebe isso. Muitas vezes o aluno coloca uma informação no intuito de colocar uma outra, tá? Por quê? Porque ele colocou a vírgula no lugar errado. Então ele vai causar o quê? Uma confusão, ele não vai deixar clara a sua informação. Então nós precisamos, a partir de agora, aprender o quê? Adequar o uso dessa vírgula para transmitir realmente a ideia que eu pretendo ali na escrita. Eu costumo dizer que na fala é muito tranquilo. Não deu certo, eu tenho como corrigir. Agora, na escrita, uma vez que você encaminha um texto, ele tem que estar claro. Então, a pessoa que pega tem que entender qual é a mensagem que você pretendia passar. E se eu coloco uma vírgula errado, pode parecer assim, só uma vírgula. Eu vou ter um problema gigantesco dentro desse texto. Olha só. Pode ser uma pausa ou não. Então, depende do sentido que eu quero dar a ela. Não. Espere. Então, se eu coloco a vírgula, não, espere que eu vou, que eu estou chegando. Ou não espere, pode ir, não precisa me esperar. Então, o uso ou não da vírgula já mudou totalmente o contexto de comunicação. Pode ser autoritária. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Então, eu mudo também a forma de ler e a forma de entender o contexto se eu coloco ou não a minha vírgula, tá? Ela pode sumir com o seu dinheiro. Olha lá, o uso da vírgula, ou eu tenho R$ 23,40, ou eu tenho, se eu colocar a vírgula no lugar errado, R$ 2,34. Então, só para vocês irem percebendo a diferença aí da vírgula colocada errada, certo? Pode criar heróis uma vírgula. Isso só ele resolve. Ou isso só ele resolve. Eu tenho mudança de sentido aqui, eu tenho mudança de contexto, tá? Pode também mudar uma opinião. Não queremos saber. Então, aqui eu tenho uma informação. Quando eu digo não queremos saber, mudei a minha informação, mudei o meu contexto. Vilões também. Este juiz é corrupto. Eu estou dizendo ao juiz que aquela pessoa ali é corrupta. Ou eu posso dizer que o juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Então, o uso ou não da vírgula influenciou em tudo aqui. E ela pode ser também uma solução, certo? Vamos perder. Nada foi resolvido. Então, eu tenho uma informação aqui. Vamos perder nada. Mudei o uso da vírgula. Mudei também o meu contexto. Mudei a minha informação. Então, nós precisamos saber muito bem aonde colocar, por que colocar a vírgula e por que ela é tão importante. Aqui deixo assim claro para vocês dessa importância do uso dela corretamente, tá? Então, olha lá. A vírgula. Então, onde não usá-la? Nesse primeiro momento, aonde que eu não devo colocar a vírgula em hipótese alguma? Aqui talvez eu precise voltar um pouquinho, assim, na sintaxe, que é algo um pouco mais específico da língua portuguesa. Mas para vocês entenderem o contexto, eu tenho que voltar, certo? Sujeito logo após o verbo e o seu complemento. Então, olha a frase que eu coloquei ali para a gente analisar e mostrar para vocês ali o que é o sujeito, o verbo e o seu complemento. O garoto foi jogar uma partida de futebol. Então, olha só. Para eu entender, primeira coisa, para eu achar o meu sujeito, eu preciso achar o meu verbo. Então, aqui eu tenho uma locução verbal. O que seria essa locução verbal? Aqui. Essa locução verbal é a junção de dois verbos, tá? Onde eu tenho um verbo auxiliar, que é o que vem flexionado, e um verbo na forma nominal, que ele pode vir no infinitivo, gerúndio ou particípio, certo? Então, eu achei o meu verbo ou a minha locução verbal, a junção de dois verbos aqui. Para eu achar o sujeito, eu pergunto ali, quem foi jogar uma partida de futebol? Claramente, eu já tenho a resposta, que foi um garoto. Então, esse um garoto aqui, ele é o meu sujeito. Aqui eu tenho o meu verbo. Percebam que logo depois do verbo eu tenho uma informação completando esse sentido, para que eu não fique sem saber o que esse garoto foi fazer, certo? Então, essa informação aqui que nós temos é o que nós chamamos de
complemento verbal. Tá? Então, ó, sujeito, verbo e complemento verbal. Eu não devo, em hipótese alguma, separar o sujeito, tá, do verbo e do seu complemento usando vírgula. Fica totalmente errado. Eu posso mudar também o meu contexto caso isso aconteça. Tá? Se eu coloco uma vírgula lá depois do garoto, ele deixa de ser sujeito e passa a ser um vocativo. Então, eu tenho mudança o quê? Na estrutura gramatical. Isso não pode acontecer. Então, para que você não tenha dúvida no momento de colocar ou não a vírgula, você precisa saber o que é um sujeito, o que é um verbo e o que é um complemento verbal. Se você não souber, nós teremos problema justamente aqui, tá? Então, ó, eu não devo colocar vírgula, é uma informação direta, tá? Substantivo e complemento nominal. Eu também não uso vírgula. O juiz agiu favoravelmente ao réu. Então, eu tenho lá um sujeito, eu tenho o meu verbo, eu tenho aqui, ó, um advérbio, certo? E eu tenho um complemento, que nós chamamos de complemento nominal, que é ao réu. Então, justamente pelo fato de eu ter esse complemento nominal, eu não posso colocar vírgula entre eles. Locução verbal e agente da passiva. Então, locução verbal já falei para vocês aqui no primeiro exemplo, certo? Todos os educandos foram convidados pelo professor de ciências. Olha lá, a minha locução verbal está aqui, tá? Então, a locução verbal está ali. Todos os educandos foram convidados pelo professor de ciências. Ó, isso aqui nós não podemos fazer. É totalmente errado, porque eu não uso a vírgula entre a locução verbal e o agente da passiva. Quem que seria esse agente da passiva? A gente entende por agente da passiva aquele que está sofrendo uma ação. Então, foram convidados, os educandos não foram convidados pelo professor. Aqui é o meu agente da passiva. Esse agente da passiva da minha locução verbal, eu não posso fazer isso aqui, fica totalmente errado, certo? Entre o complemento de um verbo e logo após um adjunto adverbial, aí é facultativo, dependendo do sentido, da ênfase que você quer dar na frase. Então, olha lá, nossos pais foram viajar para a Alemanha ontem à noite, certo? Então, o meu adjunto adverbial está aqui, ó, adjunto adverbial de tempo. Nossos pais foram viajar para a Alemanha ontem à noite. Coloco ou não, nos dois contextos está correto, tá? Ou colocar ou não colocar. Agora, se esse adjunto adverbial aqui estiver deslocado para o meio da frase ou lá no começo da minha frase, então eu preciso, se estiver no meio, isolá-lo, tá? Entre vírgulas, ou lá no começo colocar a vírgula, certo? Então não esqueçam disso. Nesse caso, ó, facultativo. Mas o meu aluno precisa reconhecer o que é um adjunto adverbial. Senão a dúvida continua e ele não sabe se pode ou não colocar essa vírgula, certo? Termos intercalados. Então, o que eu coloquei para vocês ali, ó. Sujeito, mais um verbo, mais um complemento verbal ou complemento nominal, mais um adjunto adverbial, um agente da passiva. Olha lá. A professora Sandra Rubino ministra aulas de redação. Ó, a professora do curso, então percebam que essa informação aqui, ela está intercalada. Pelo fato dela estar intercalada, ela vem isolada por vírgula, justamente para eu mostrar que é uma informação adicional. Eu posso retirá-la? Posso, a professora do curso ministra aulas de redação. Mas para eu especificar quem é a professora, eu devo então colocar entre vírgulas. Eu li Machado de Assis para a aula de hoje. Mais uma vez, eu tenho uma informação intercalada. Pelo fato dela ser intercalada, eu coloco entre vírgulas. A professora explicou a análise sintática, que é a minha maior dificuldade, impecavelmente. Mais uma informação adicional. Sendo uma informação adicional, mais uma vez eu coloco a vírgula para separar uma da outra, certo? Para mostrar que justamente eu estou especificando o conteúdo que foi trabalhado e tudo mais. Fui homenageado na semana passada por meus alunos do 9º ano. Outra informação adicional. Então, vocês perceberam aqui, no decorrer dos exemplos, que eu tenho ela intercalada entre o sujeito, no verbo, no complemento ou no adjunto. Qualquer posição que ela assumir, se for informação intercalada, ela deve sim vir entre vírgulas. Onde usá-la? Então, vamos lá.
mais especificamente onde usá-la. Nas datas para separar nome de localidade. Eu acredito que aí ninguém tenha dúvida, certo? Após os advérbios sim ou não em uma resposta, tá? Então, toda vez que ele é usado como resposta, no início da frase, eu preciso deixar isso bem marcado. Você gostou do tênis? Sim, eu adorei. Na fala, percebam que nós temos uma pausa. Sim, eu adorei. Essa pausa na escrita, ela tem que ser muito bem marcada por uma vírgula, senão fica errado, tá? Pretende usá-lo hoje? Não. No final de semana, na minha caminhada. Então, olha só, em respostas, início de frase, toda vez que eu fizer uso do advérbio sim ou não, eu devo isolá-lo com uma vírgula, tá? Após saudações em correspondência social e comercial, nós costumamos chamar isso aqui de vocativo. Então, eu vou escrever uma carta, uma correspondência, eu coloco lá a data, tá? E coloco o meu vocativo. Colocando o meu vocativo, eu preciso separá-lo, isolá-lo com uma vírgula. O não uso dele é um erro gramatical. Para separar termos de uma mesma função sintática. O que seria termos de mesma função sintática? Sujeito com sujeito, objeto direto com objeto direto, objeto indireto com objeto indireto, e assim sucessivamente. A casa tem 3 quartos, 2 banheiros, 3 salas e um quintal. Então, percebam que eu tenho aqui um complemento verbal. A casa tem o quê? 3 quartos. Isso aqui, na gramática, nós chamamos de objeto direto. Então, ela tem o quê? 3 quartos, 2 banheiros, 3 salas e um quintal. Todos eles, nesse contexto, são objetos diretos. Então, eles têm o quê? A mesma função sintática, por isso que está separado por vírgula. Presta atenção num detalhe. A conjunção e substitui a vírgula entre o último e o penúltimo termo. Aqui, no lugar da vírgula, eu optei por colocar o quê? Uma conjunção aditiva, tá? Por favor, Lucas, não se atrase, no caso do vocativo, tá? Por favor, Lucas, não se atrase, pois não quero chegar atrasado. Vocativo, nós costumamos dizer que o vocativo ele é o quê? Um chamamento. Sendo um chamamento, eu preciso colocar uma vírgula para marcar isso. Na fala, é marcado pela pausa, na escrita, pela vírgula. Por favor, Lucas, olha aqui. Como está no meio da frase, eu isolei o meu vocativo entre vírgulas. Se ele vier no início da frase, eu coloco apenas uma vírgula para ele. Olha lá. Lucas, não demore muito. E se ele vier no final da frase? Não demore muito, vírgula, e aí eu coloco o nome, certo? Então, em qualquer lugar que eu colocar o vocativo, ele deve sim ser separado por vírgulas. Aposto, ó, cuidado com vocativo, aposto e sujeito, eles são muito parecidos. Depois eu mostro para vocês uma diferença ali. Aposto, Pedro, o aluno destaque do 9º ano, passou no concurso de bolsas. Esse termo aqui, essa informação que veio entre vírgulas, ele é o meu aposto. Por que aposto? É uma informação adicional, tá? Eu poderia trazer essa frase da seguinte forma: Pedro passou no concurso de bolsas. Mas eu não daria a mesma ênfase que eu dei no momento que eu coloquei aqui o aposto. Pedro, o aluno destaque do 9º ano. Então, eu usei um aposto para quê? Para explicar que o Pedro é esse aluno destaque do 9º ano. Então, como eu queria destacar essa informação, porque ela é muito importante, ela veio entre vírgulas. E aí nós chamamos isso de aposto, certo? Então, assim, não confundam vocativo, aposto e sujeito, bem diferente. Nesse caso aqui, Pedro, aluno destaque do 9º ano, esse aqui é um aposto. Se eu aqui, Lucas, perceba que é um chamamento. Não demore muito, vocativo. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, Pedro, ó, Pedro passou no concurso, só para a gente diferenciar. Aí, tá. Nesse contexto, perceberam que eu não marquei com nenhuma vírgula? Se eu não marquei com nenhuma vírgula, esse Pedro aqui é o meu sujeito. Nem vocativo e nem aposto, tá? Então, eu uso da vírgula que vai determinar se eu tenho um vocativo, um chamamento, se eu estou simplesmente com uma informação adicional explicando, ou se é um sujeito ali dentro de um contexto.
Toda vez que eu fizer uso de uma expressão explicativa, eu coloquei algumas aqui, nós temos inúmeras. Isto é, a saber, por exemplo, ou melhor, ou antes. Ela deve vir entre vírgulas. O amor, isto é, o mais forte e sublime dos sentimentos humanos, tem seu espírito em Deus, tá? Então, expressão explicativa sempre seguida de vírgula. Para destacar o pleonasmo antecipado ao verbo. Aqui, nesse momento, eu estou falando de pleonasmo para dar uma ênfase, pleonasmo semântico, tá? Não é o pleonasmo vicioso. O pleonasmo vicioso é um vício de linguagem, então não é a mesma coisa. Pleonasmo semântico é quando eu reforço uma ideia que eu já falei anteriormente. Os doces, eu os recebi hoje. Então, olha lá, eu tenho essa informação, os doces. Percebam que logo depois eu tenho o sujeito, tá? E eu tenho esse os. Esse os aqui, eu estou retomando, reforçando essa informação. Então, nesse contexto aí, eu tenho um pleonasmo semântico. Pelo fato de eu ter um pleonasmo semântico antecipado ao verbo, eu devo então colocar o quê? Uma vírgula para separar, certo? Para indicar a elipse de um termo. Isso daqui é muito interessante para quem vai produzir textos, certo? Por quê? Porque são formas de coesão textual para enriquecer a minha escrita, para não se tornar um texto tão cansativo. Paulo ficou feliz. Para não dizer, e eu fiquei triste, olha o que nós fizemos. Eu tenho o verbo feliz, tá? Eu fiz uma quebra de oração aqui, marquei com ponto e vírgula. Na sequência, eu coloquei o sujeito da oração e aonde eu tinha ficou, eu coloquei uma vírgula, porque isso nós chamamos de elipse na língua portuguesa, para evitar a repetição da informação. Então, Paulo ficou feliz e eu triste. Toda vez que eu faço esse tipo de estrutura, que eu optar por uma estrutura como essa, eu devo então marcar ponto e vírgula, o sujeito da oração seguido da vírgula. E eu vou suprimir quem ali? No caso, o verbo. Verbo fácil de recuperar no contexto, tá? Não esqueçam disso. Separar orações intercaladas. Então, eu tenho o importante insistir os pais a educação do filho. Perceberam que essa informação aqui ela não está na ordem direta? O que seria uma ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Aqui não. O importante insistir os pais a educação dos filhos. Eu podia dizer assim, os pais insistiam que a educação dos filhos era o importante. Então, como a minha frase não está na ordem direta e eu coloquei uma informação intercalada, eu devo isolá-la por vírgula, tá? Separar orações coordenadas assindéticas. Isso aqui é muito específico da língua portuguesa, mas como eu disse a vocês, em alguns momentos eu preciso voltar para que vocês possam entender, tá? O tempo não para no porto, não apitava na curva, não esperava ninguém. Numa estrutura, o comum é aqui onde nós temos vírgulas, colocarmos conjunções. Mas não é o caso, por quê? Por uma questão de ênfase, o autor resolveu colocar o quê? Vírgulas. É, então, uma estrutura que nós chamamos de orações coordenadas assindéticas. A diferença de uma oração coordenada sindética para uma oração coordenada assindética é justamente o uso da vírgula ou o uso da conjunção. Quando eu, na minha estrutura, vou optar por ligar orações, o que seria esse ligar orações? Ligar um verbo ao outro. Se eu for olhar aqui, ó, o tempo não para, olha um verbo, não apita, outro verbo, não espera, mais um verbo. Então, eu tenho 3 orações. A gente conta o número de verbos, o número de orações pelo número de verbos. Então, eu tenho 3 orações. O normal é eu optar pela conjunção, tá? Ou, por uma questão de ênfase, usar a vírgula na estrutura. Não tem problema algum. Só que eu preciso saber que, estruturada com vírgula, eu tenho uma oração coordenada assindética. Se eu colocar uma conjunção, eu vou mudar o valor dela, tá? Ela pode ser explicativa, aditiva e assim sucessivamente. Lá na frente nós vamos trabalhar um pouquinho. Para separar orações coordenadas adversativas, ó, as coordenadas assindéticas separadas por vírgulas. Agora, eu tenho as sindéticas, que aí nós vamos entrar aqui na adversativa, conclusiva, explicativa e algumas outras alternativas. Então, toda vez que eu for estruturar a minha frase e colocar orações coordenadas, eu devo sim marcá-las com vírgula. Esforçou-se muito. Olha aqui a minha conjunção. Porém, não conseguiu passar no vestibular. Antes da conjunção, eu coloco a vírgula, tá? Vá devagar, que a curva e o vento forte estão por vir.
Mais uma vez, vírgula, porque eu tenho uma conjunção explicativa aqui. As pessoas, ora dançavam, ora ouviam música. Mais uma, porque da vírgula, essa conjunção de alternância, uma coisa ou outra. Então, mais uma vez eu tenho o uso da vírgula para separar as orações coordenadas, seja ela adversativa, conclusiva, explicativa ou alternativa, tá? E eu deixei aqui esse, já de propósito, a conjunção e, porque essa conjunção aqui, ela acaba trazendo várias dúvidas no contexto, tá? Quando as orações coordenadas tiverem sujeitos diferentes. Então, lembra que nós vimos sujeito há pouco. Sujeitos diferentes, eu vou usar a conjunção e. Ela é uma conjunção aditiva, tá? Então, olha lá. Pedro chutou a bola e Paulo foi buscá-la. Quem que chutou a bola? Pedro. Então, ali eu tenho um sujeito, certo? Então, aqui nesse primeiro contexto, o meu sujeito é Pedro. Paulo foi buscá-la. Então, quem que foi buscá-la? Paulo. Esse aqui é o meu segundo sujeito. Sujeitos diferentes. E eu preciso fazer uso da conjunção aditiva e. Então, como os meus sujeitos são diferentes, obrigatoriamente eu devo isolá-la com uma vírgula. Agora, quando a conjunção e vier repetida com a finalidade de dar ênfase, que nós chamamos de polissíndeto, eu devo colocar a conjunção e também a vírgula. Olha lá, mesmo sujeito, mas eu estou dando ênfase em uma situação. O cantor no palco ria e gritava e gesticulava e pulava de alegria. Todo aquele sujeito praticou todas essas ações aqui, ó, certo? Mas pelo fato dele estar dando ênfase a tudo que ele fez, a tudo que ele praticou, eu coloco a conjunção e também coloco a vírgula. Agora, quando a conjunção e assumir valores distintos que não sejam de adição, ela pode ser uma adversativa ou uma consecutiva, aí nós vamos marcá-la com vírgula também. Coitado, estudou muito e ainda assim não foi aprovado. Então, olha só, nesse contexto, essa conjunção aqui, ela deixa de ser aditiva e ela passa a ser o quê? Uma adversativa. Por que uma adversativa? Se nós analisarmos aqui esse contexto, quem estuda muito vai ser aprovado. Então, perceba que eu tenho uma informação contradizendo a outra. Se essa informação está contradizendo essa conjunção minha não vai ser uma aditiva. Ela será uma adversativa, uma consecutiva ou algo parecido, certo? Então, eu devo marcar com vírgula. E quando que eu não uso vírgula diante da conjunção e? Quando ela for aditiva e eu tiver o mesmo sujeito praticando uma ou duas ações. Se nesse exemplo aqui eu tivesse Pedro chutou a bola e foi buscá-la, então, ó, o Pedro praticou a ação de chutar, mas também praticou a ação de ir buscá-la. Então, eu tenho o quê? Sujeitos, o mesmo sujeito para as duas orações. Então, aí eu não marco com vírgula. Sujeitos diferentes dentro da mesma oração, eu vou isolar por vírgula. Se eu tiver o mesmo sujeito e eu estiver elencando, dando ênfase nas atitudes dele, vírgula antes da conjunção. Se a minha conjunção e assumir outra função que não seja de adição, então, mais uma vez, eu devo separá-la com vírgulas, certo? Ponto e vírgula, que muitas vezes fica a pergunta assim, tá, mas aonde eu uso ponto e vírgula? Depois do ponto e vírgula eu coloco letra maiúscula? Não. Ponto e vírgula, ele é usado assim de uma forma bem tranquila, nós usamos ele bem menos do que a vírgula, certo? Mas nós também temos as adequações para poder usá-lo. Para separar orações coordenadas não unidas por conjunções que guardem relação entre si. O rio está poluído, os peixes estão mortos. Percebam que eu tenho duas orações coordenadas isoladas por um ponto e vírgula, porque elas guardam uma relação entre si. Então, eu não coloquei uma conjunção para marcar essa relação. Eu simplesmente fiz uma quebra de oração. O rio está poluído, os peixes estão mortos. Dentro do contexto, eu tenho sentido, certo? Então, eu não preciso marcar com uma conjunção. Então, o que cabe nesse contexto? Um ponto e vírgula. Ou para separar orações coordenadas, quando pelo menos uma delas já possui elementos separados por vírgula. Tenho uma oração coordenada, tá? Já tenho uma vírgula dentro dela. Então, para eu não colocar uma outra vírgula, o que eu faço? O ponto e vírgula. O resultado final foi o seguinte. Marquei os dois pontos, porque agora eu vou dizer qual foi esse resultado, tá?
8 jogadores votaram a favor dos jogos aos domingos pela manhã. Ponto e vírgula. Olha lá. Marquei a primeira oração. 3 contra. Então, ó, toda vez que eu fizer uma quebra de oração e eu vou começar uma estrutura diferente daquela que nós estamos acostumados, eu marco ponto e vírgula e depois na sequência e no contexto eu venho com a vírgula. E para separar os itens de uma enumeração, que é o mais comum, tá? Na livraria do shopping, as crianças encontraram 2 pontos. E aí eu começo a elencar o que elas encontraram. Brinquedos, cada vez que eu elenco um elemento que ela encontrou, eu marco o quê? 2 pontos, marco os 2 pontos, coloco o elemento e venho na sequência com o ponto e vírgula, até o último. No último elemento, então, eu vou marcar com uma vírgula, tá? Para alongar a pausa de conjunções adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, e assim sucessivamente. Substituindo desta forma a vírgula. Olha lá. Gostaria de vê-lo no fim da tarde. Ó, ponto e vírgula. Aqui eu tenho uma estrutura diferente, já comento com vocês. Todavia é a minha conjunção, só o verei amanhã. Por que que eu tenho uma estrutura diferente daquela que nós estamos acostumados? Ó, o normal é, eu termino a minha oração, a minha primeira oração, certo? Se eu for analisar aqui, eu tenho verbos, gostaria de vê-lo, tá? Terminei, o normal é marcar com uma vírgula e já na sequência eu começar com uma conjunção. Mas percebam que eu terminei a minha primeira oração e eu não comecei já com a conjunção, eu quebrei com um ponto e vírgula, joguei a conjunção, então, ou seja, estou mudando a estrutura da minha frase, só o verei amanhã. Então, como eu marquei com ponto e vírgula, eu vou isolar essa conjunção com uma vírgula, tá? Só o verei amanhã. E depois eu sigo com a estrutura. Então, ó, substituindo dessa forma a vírgula, porque o normal aqui é eu marcar com a vírgula. Por uma quebra de oração, eu coloquei a conjunção e depois a vírgula. Separar orações coordenadas adversativas quando a conjunção aparecer no meio da oração. Então, esperava encontrar todos os meus alunos no ensino superior. Encontrei. Aqui, mais uma vez, eu tenho outro estilo de quebra de oração. Por que quebra de oração? O normal era a gente começar aqui com uma conjunção, certo? Perceberam que ao invés da conjunção eu optei pelo verbo? Isso significa o quê? Quebra de oração também. Essa estrutura, eu marquei essa quebra com ponto e vírgula e na sequência eu coloquei a conjunção. Aí ela vem entre vírgulas. Os 2 pontos também, muito usual, porém em alguns contextos acaba gerando dúvida se coloco ou não. Para anunciar a fala de personagens na história de ficção. Então esse é o mais comum, que nós todos aprendemos lá nas séries iniciais. Ouvindo passos no corredor, fiquei espantada e perguntei. Ó, aqui eu perguntei, coloquei o meu verbo de elocução, os 2 pontos para fazer essa pergunta. O que normalmente nós fazemos? Colocamos na linha de baixo, parágrafo, travessão e marcamos a fala da personagem. Aqui eu usei uma estrutura um pouco diferente. Os 2 pontos para anunciar a fala e coloquei essa fala entre aspas. Posso fazer isso? Tranquilamente. Para anunciar uma citação, bem diz o ditado, 2 pontos, e vou com a citação. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Antes de orações apositivas, lembra lá atrás quando eu falei para vocês do aposto, que ele vem marcado, é uma informação adicional e ele vem entre vírgulas, como ele também pode vir marcado com 2 pontos, tá? Fernanda tinha um grande sonho, qual era? A chegada do dia do seu casamento. Então eu tenho uma oração apositiva. Pelo fato dela ser apositiva, obrigatoriamente eu preciso isolá-la com vírgulas, com, perdão, 2 pontos. Para indicar um esclarecimento, resultado ou resumo do que disse. Pedro era assim mesmo, 2 pontos. Então, agora eu vou esclarecer o que significa dizer que ele era assim mesmo, tá? Não levava desaforos para casa. Então, usei os 2 pontos para esclarecer a informação. Ponto final, que eu acredito que aqui ninguém tenha dúvida, tá? Mas eu coloquei para reforçar a informação, para fechar o período de frases declarativas afirmativas ou negativas e também imperativas. Contei ao meu namorado o que estava acontecendo na casa dos meus pais. Acabei a informação. Ponto final, tá? Faça o favor de prestar atenção no conteúdo que irei explicar. Acabei a informação declarativa
Não, essa aqui nós temos uma frase imperativa, então sendo uma frase imperativa, mais uma vez eu devo marcá-la com ponto final. E nas abreviaturas, tá? Que aí se torna obrigatório usar esse ponto para marcar essa abreviatura. No caso de senhor ou companhia, eu devo então colocar a abreviatura seguida do ponto. Reticências, muito comum, muito simples, mas às vezes também causa alguma dúvida. Para indicar continuidade de uma ação ou fato, o tempo passa. E aí eu deixo a critério do meu leitor ou de quem está ali analisando o contexto para dar continuidade à ação ou ao fato, tá? Para indicar a suspensão ou interrupção de pensamento. Vim até aqui pensando que, e deixo a informação no ar para que o outro deduza o que eu quis dizer aí nesse contexto. Ainda para realizar citações incompletas. Então eu vou trabalhar, vou fazer uma citação e eu vou deixá-la também com a intenção de que o outro dê sequência, de que o outro entenda de uma outra maneira. Então olha lá, o professor pediu que considerássemos essa passagem do hino brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Eu paro aí, porque quem dará sequência será o leitor, quem irá entender a informação também o leitor, tá? Para deixar o sentido da frase em aberto, permitindo uma interpretação pessoal do leitor. Então faço toda a informação e deixo em aberto para que o meu leitor termine essa informação do jeito que lhe convém. Estou certo, disse ele, piscando os olhos, que dentro de um ano a vocação eclesiástica do nosso Bentinho se manifesta clara e decisiva. Há de dar um padre de mão cheia. Também, se não vier em um ano, e aí eu deixo a informação em aberto para que possam pensar, deduzir, reformular aí da forma que lhe convém. É uma passagem do livro do Machado de Assis. E vamos com as aspas. Então, há aspas também antes e depois de citações ou transcrições textuais. Então, muito cuidado com isso. Toda vez que eu vou citar uma informação, essa informação ela não é minha, eu não posso simplesmente escrevê-la. Eu preciso, sim, transcrever e marcar que ela não é minha usando aspas, tá? Então, o mais correto é dessa maneira. Tirei essa informação, seja de um livro, seja de um site, seja de um jornal, depois eu marco ela com aspas. Como disse Machado de Assis, a informação é dele. Aspas, a melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. Então, olha lá, a citação, 2 pontos, seguido de aspas para marcar que essa informação não é minha, é de outro autor, tá? Para representar nomes de livros ou legendas, Machado de Assis escreveu Dom Casmurro. Então, nomes e legendas eu também isolo com aspas. Para assinalar estrangeirismos, neologismos, gírias, expressões populares, tá? Ou também em tom de ironia, eu devo colocar entre aspas. Com a chegada da polícia, os 3 suspeitos se mandaram, olha só, uma expressão totalmente popular. Então, sendo uma expressão popular, eu vou colocá-la entre aspas. Rapidamente. Que maravilha! Pedro tirou 0 na participação. Esse maravilha aqui, ele é um tanto quanto irônico. Então, para marcar essa ironia, eu devo colocar a minha palavra entre aspas. Ou no subentendido, quando muitas vezes nós usamos, tá? Uma palavra com a intenção de dizer outra. Para realçar uma palavra ou expressão. Quem foi o esperto que fez isso? Então, aqui eu deixo, então, uma expressão realçada, não sei, com uma intenção diferente da que eu quero dizer. Quando eu chamo de esperto, não é porque eu quero dizer que ele é esperto. Aí, por conta dessa informação, eu coloco, então, a palavra esperto entre aspas. Então, por hoje é isso, certo? E nós daremos sequência aí na próxima aula com outros conteúdos. Muito obrigada.